Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Fê. Graças a Deus por hoje. Mais uma história sobrenatural. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Quem pode dizer com toda certeza que sabe de tudo o que acontece na vida? Quem verdadeiramente sabe tudo o que acontece nessa vida maravilhosa que Deus nos deu? É claro que muitas pessoas têm muitas experiências e eu acredito e não desacredito na história de nenhuma pessoa, mas a minha história também começa sobrenatural. De certa forma, eu enxerguei coisas que talvez sejam mistérios na nossa vida, coisas que eu mesmo não compreendo porque eu tive visão. A primeira foi do escuro à noite, visão de anjos, visão de bruxas, visão de uma terra seca, morta, a visão de uma espécie de oásis, uma terra que tinha sido restaurada. Vi uma pessoa que refletia seu rosto na face da água. Vi pessoas no deserto caminhando com suas sandálias preparadas para aquele momento. Eu vi diversas coisas que para muitos é loucura e não faz sentido. E por que eu vi essas coisas? O que eu tenho de especial, o que eu tenho de sobrenatural, o que é a minha vida, se não a vida que Deus quer que seja. A minha vida pode ser um mistério, pode ser algo incontável humanamente, uma loucura, verdadeiramente falando. Mas eu sei as coisas que eu vi. Tudo aquilo me faz refletir na maravilhosa história que Deus me deu. A segunda visão que eu tive, a primeira foi, eu estava num breu total. Se vocês lembram, recordam, eu não via Deus, não tinha um corpo, não tinha gravidade, eu não sentia nada, eu simplesmente via um breu. No final eu vi uma luz. A minha primeira visão cessou. A segunda visão, eu estava em meio a anjos que se preparavam para partir de uma base angelical que não tinha terra. A base e outras unidades, a terra era suspensa, não tinha gravidade. Era algo muito estranho de se ver.
Era como os planetas que são fixados no universo, mas existiam lugares menores, acima das nuvens, e era habitável, tinha água que escorria desses lugares inimagináveis. E de repente aqueles anjos começavam a partir daquela base angelical, como se tivesse uma batalha, iniciando uma batalha. Eu estava junto deles. Eu não sei se eu fazia parte dos anjos, se eu era um anjo naquele momento, né, da minha visão. Mas a minha visão, juntamente com os anjos, foi sobrevoando aquelas áreas, aquelas terras flutuantes, aquela terra, aquela base flutuante angelical, vários lugares da mesma forma, flutuando ali sem ter gravidade, mas fixos como se fosse uma rocha flutuante, em poucas distâncias, né? Poucas distâncias uma da outra, como naquele filme Avatar. Eu me lembro, estava junto dos anjos, estávamos indo numa direção, sentido como se fosse do norte, do leste para o oeste, do sul para o norte. Não sei exatamente a direção, eu sei que era indo de um lado para o outro, como se fosse daqui para lá, bem assim mesmo, daqui para lá é bom. Então, eis que chegamos num lugar onde estávamos escutando um ser. De repente, do nada, no meio da gente tinha um ser sendo escutado por esses anjos, mas eu só vi exatamente o momento em que esse ser foi colocado numa caverna que tinha sido cavada numa rocha. Uma rocha é uma montanha, né? Enorme era a montanha. E como na primeira visão eu não tinha noção de um corpo. Eu não sentia um corpo, mas algo iria me fazer mudar de ideia. Por quê? Conforme a gente fazia a escolta dos anjos, levando esse ser para ser preso naquela rocha que havia sido cavada ali, e a princípio colocaram uma espécie de selo angelical para que aquele lugar não se abrisse. Foi o que eu pensei, né? Pelo menos quando aquele ser estranho foi colocado ali, eu não vi claramente, não deu para ver a face, não deu para ver o corpo daquele ser que estava ali sendo preso. O que aconteceu foi quando os anjos deram meia volta, que estaríamos voltando para a base angelical, eu senti aquele ser pegando na minha perna. O lugar onde eu estava, ele era alto, era uma rocha, era uma montanha, né? E aquele ser preso ali, no momento em que eu me virei para, juntamente com os anjos, voltar, penso eu que nós voltaríamos para a base angelical. Eu, na verdade, creio que eu acompanharia pelo sentido que nós tomamos. E então senti a minha perna sendo pega pelas garras, pela mão, com
unhas afiadas, uma mão escura, uma mão negra ou preta, né? Uma mão escura realmente, que agarrou a minha perna, e aquele lugar onde aquele ser foi colocado, ele estava sendo inundado por águas. Não tinha chuva, porém eu percebi que as águas vinham de várias direções, estavam enchendo aquele lugar. E por um instante, acredito que pela vontade de Deus, o Criador de todas as coisas, eu não me afoguei naquele local, porque não era propósito do Senhor me afogar naquele local, naquele momento. Não sei se eu vou morrer afogado, né? Mas a princípio eu sinto que meu propósito, ele daria continuidade com outras visões, essa sendo a minha segunda visão nessa história sobrenatural. Primeira visão, o breu. Segunda visão, os anjos. Essa então é a minha segunda história sobrenatural. Acreditem se puder, se quiser. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e o canal com outras pessoas. Dá uma força, ajuda nós aí nessas histórias. E até o próximo vídeo aqui no canal Mundo Fernando Fê. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo com histórias incríveis, naturais ou sobrenaturais, tanto faz. Valeu.